a cirurgia da tiroideia, normalmente a patologia da tiroideia é seguida pelos endocrinologistas, mas há algumas situações em que nós, cirurgiões, podemos ter que intervir, nomeadamente em bócios muito volumosos, que só por si possam ter sintomas compressivos, porque comprimem o pescoço contra a traqueia, e, portanto, dão, às vezes, falta de ar, outras vezes, dificuldade em engolir, ou até por questões só estéticas, são tão grandes que, do ponto de vista estético, nós temos, ou expomos a indicação para serem operados. Por outro lado, todas aquelas situações de nódulos que podem ser suspeitos, nós não conseguimos garantir que não sejam malignos, ou aqueles que nós já temos a certeza que são malignos, e então aí temos que também operar. Há uma outra situação, que é um bocadinho diferente desta, que são doentes que têm hipertiroidismo e que não é controlado medicamente. O hipertiroidismo deve começar por ser controlado medicamente, com medicação antitiroideia, mas quando não se consegue controlar a função só com medicação, nós podemos ter que operar esses doentes para controlar. Normalmente são doenças autoimunes, portanto, só tratando cirurgicamente é que conseguimos tratar esses doentes. A cirurgia da tiroideia, como quase todas as cirurgias e na medicina em geral, tem havido, de facto, uma evolução, não é? Eu, quando comecei a fazer esta cirurgia, já lá vão alguns anos, não vou dizer quantos, que é para não dizer que eu sou muito antigo, mas há muitos, fazíamos tudo à mão, quer dizer, todos os nós eram dados com muito cuidado, não havia... hoje em dia já temos algumas pinças que, com a tecnologia ultrassónica e outras, nós usamos e aquilo faz a laqueação e corta os vasos. E, portanto, só isso fez com que a cirurgia seja bastante mais curta do ponto de vista de tempo cirúrgico. Portanto, essa foi uma evolução que hoje em dia praticamente todos os cirurgiões usam, não só na tiroideia, mas também em outro tipo de cirurgias, de outros órgãos, essas pinças hemostáticas que nos facilitam a vida. E depois temos algumas evoluções específicas do ponto de vista da tiroide, da cirurgia da tiroide. Nomeadamente, uma das complicações da cirurgia da tiroide é a lesão do nervo recorrente, aquela lesão que provoca alterações da voz. E hoje em dia nós temos a possibilidade de usar intraoperatoriamente uma neuromonitorização do nervo recorrente, que é o nervo que inerva as cordas vocais. E nós, com essa aparelhagem, conseguimos confirmar ou não aquilo que nós, pela nossa visão e pela nossa experiência, nos parece ser o nervo recorrente, e isso minimiza o risco de lesões do nervo recorrente. Não é? Também já temos alguma, embora não seja usado com tanta frequência como este neuroestimulador, mas também já temos alguma tecnologia que nos ajuda a minimizar uma das outras complicações que podem ser inerentes à cirurgia da tiroide, e que está relacionada com umas glândulas pequeninas, que são as paratiroides, que estão ao lado da tiroide e que produzem uma hormona, a paratormona, que depois interfere na produção do cálcio. E, portanto, se elas forem intraoperatoriamente, inadvertidamente excisadas, as pessoas vão ter falta de paratormona, vão ter cálcio e vão ter sintomas por diminuição do cálcio. Há hoje em dia tecnologias que conseguem, digamos, visualizar essas paratiroideias. Elas têm uma autoimunofluorescência, isto é, com aqueles aparelhinhos nós conseguimos perceber o que é paratiroideia, ou o que é tiroideia, ou o que é às vezes gordura ou gânglios, mas é ainda uma tecnologia que não é usada assim com a mesma regularidade com que as outras que eu lhe falei. E depois temos, obviamente, também que falar naquilo que está muito na moda hoje em dia, que é o robô, não é? Hoje em dia, também na tiroide, na cirurgia da tiroide, nós podemos usar o robô. Agora, o robô tem uma curva de aprendizagem longa, não é? Nós começámos a fazer isso cá em Portugal, fizemos os primeiros casos. Tínhamos, na altura,
uns tutores, um primeiro que vinha da Holanda, do Utrecht, depois tivemos também em Paris a ver outro cirurgião a fazer esse tipo de cirurgia, que ficou de cá vir ajudar-nos, mas com esta coisa da pandemia não tem sido fácil e, portanto, tem demorado algum tempo a arrancar. Já fizemos alguns casos, mas poucos para já, para termos a experiência e a segurança de podermos fazer em larga escala ou em maior escala. Seja como for, é sempre uma técnica para pequenos números de doentes, não é? E principalmente no início de uma técnica em que nós temos que selecionar muito bem os doentes para não queimar a técnica, não é? Portanto, nós, quando começámos, aquilo que tínhamos mais ou menos determinado é que iríamos começar só por doentes em que precisassem de ser operados a nódulos únicos, com menos de 4 centímetros, que é para nos irmos habituando a essa tecnologia. O robô a principal vantagem do robô é não ter uma cicatriz cervical. Portanto, nós fazemos uma cicatriz na axila, depois vamos por um túnel subcutâneo até à loca da tireoide e depois, com a ajuda do robô, conseguimos fazer a cirurgia. Há hoje em dia centros já com grande experiência e que fazem até cirurgias de carcinoma com o robô, mas nós estávamos ainda numa fase muito inicial e limitámos muito as indicações. Nós podemos oferecer aos doentes essa segurança que nos permite ter essas taxas de mortalidade e taxas de morbilidade baixas. Não é? Portanto, isso é importante para o doente que vem aqui perguntar que precisa de ser operado, como é que isto é, e nós podemos lhe dizer, olha, nós hoje em dia, ainda agora estivemos lá embaixo na reunião comemorativa do Dia Mundial da Tireoideia e estava lá um neuroestimulador em que nós pudemos explicar aos doentes que apareceram, olha, isto aqui nós usamos hoje em dia e minimiza-nos o risco de ter lesões do recorrente. Não podemos, em boa verdade, dizer que reduz a zero, porque isso nunca é possível. Mas a morbilidade diminuiu muito e, portanto, nós com mais segurança, ou melhor, com mais segurança, pomos as indicações e também transmitimos essa segurança aos doentes, que acho que é importante. O desafio tem a ver muito com conseguirmos estabelecer ou diferenciar quais são os doentes que, sem serem operados, isto é, antes de serem operados, aqueles que têm risco de desenvolver cancro e dentro desses doentes, quais aqueles que podem ser mais agressivos ou menos agressivos. E isto tem a ver muito com a histologia, é uma parte que não é da parte cirúrgica, é uma parte ainda de investigação e de biomedicina, digamos aqui, marcadores tumorais ou, eventualmente, outro tipo de tratamentos que se consigam tratar alguns tumores sem ter que ser operados, como existem hoje em dia noutros tipos de tumores, não é? Portanto, mas eu acho que isso ainda está um bocadinho longe, não é? Neste momento, por enquanto, ainda é a cirurgia nos tumores malignos, ainda é a cirurgia aquilo que é o primeiro passo do tratamento. Não é o único, mas é o primeiro passo. Quando os médicos, digamos assim, mais de clínica geral, não sejam tão habituados a ver esses doentes, a primeira coisa que devem fazer, para além de uma história clínica, que é óbvio, pedir uma ecografia, não é? E depois, se houver alguma alteração nessa ecografia, o ideal seria enviar os doentes para centros especializados, centros de endocrinologia ou de cirurgia endócrina, onde os doentes possam ser seguidos. Há depois uma série de outros exames que são necessários fazer para chegarmos ao diagnóstico e para podermos estabelecer a melhor estratégia terapêutica, mas uma história clínica e uma ecografia é o básico. Se depois fazemos logo ou não uma citologia, é o exame a seguir que se deve fazer. E a citologia tira meia dúzia de células e que nos podem dar alguma informação sobre a etiologia da lesão. Mas história clínica, sintomas que nos possam levar a dizer há aqui uma alteração da função desta tireoide.
ou uma história clínica que nos diga, olha, há aqui a probabilidade de ter um nódulo ou ter um bócio, análises de função tiroideia, ecografia da tiroideia e depois encaminhar pacientes de referência de endocrinologia e de cirurgia endocrina. Acho que é o mais correto e mais seguro para os doentes também. Transmitir uma mensagem de esperança e de uma boa notícia, é que mesmo para os doentes que possam ter cancros da tiroide, tumores malignos da tiroide, são tumores que normalmente, e estamos a falar do ponto de vista estatístico, normalmente têm um bom prognóstico. Tratados, as pessoas não vão morrer por causa disso, vão morrer de outra coisa qualquer. Obviamente, quando nós estamos a dizer que 80% ou 90% dos casos têm um bom prognóstico, não nos podemos esquecer dos outros 10% ou 20% que ficam de fora. E esses podem ter prognósticos diferentes. Mas a grande maioria dos tumores da tiroide são tumores bem diferenciados e dentro desses tumores bem diferenciados têm um bom prognóstico. E, portanto, não deixar de ir ao médico quando notarem que há alguma coisa que não está normal, que palparam no pescoço uma coisa que não tinham habitualmente notado, ou alguma alteração das características da voz, por exemplo, enfim, ou alterações ou sintomas que possam mostrar ou possam apontar numa alteração da função. Acho que nesse sentido é consultar o seu especialista. Mas é uma patologia, digamos assim, simpática dentro do ponto de vista, porque tem tratamento e nós conseguimos, na maioria dos casos, controlar os doentes.